Então, nós vamos fazer aqui uma leitura de um versículo no capítulo, no versículo de número 8, versículo 8 do Salmo de número 63, Salmo de composição de Davi, o grande homem usado e inspirado por Deus, grande rei, grande músico e o grande servo, não é? Davi era grande em tudo, era um grande rei, foi um grande músico, foi um grande guerreiro, mas também foi um grande servo. Quanto mais você se humilhar para ele, você é grande servo, né? Mas você é fiel em servir. Versículo 8 diz assim: glória a Deus, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Repetindo, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Podeis sentar em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amada igreja, o único versículo, esse que nós lemos, ele nos fala muito em relação a entrosamento, a intimidade, a unidade, a comunhão, a reciprocidade. Glória a Deus. O salmista, com simples palavras, com esse recurso de linguagem, ele fala muito do seu relacionamento com Deus. Ele fala muito da sua comunhão com o seu Deus. Ele revela como é tão estreito, como é tão próximo o seu convívio com o Deus, apesar de invisível, apesar de não estar em corpo físico, mas Davi se sentia assim tão próximo dele, tão ligado a ele. E ele declara nesse salmo que a sua vida, quando ele fala de alma, ele está falando de vida, ele está falando de sentimento, ele está falando de amor, ele está falando de vivência. Ele diz: a minha vida, o meu sentimento, o meu prazer, a minha vida está ligada a ti. Glória a Jesus. A minha vida, Senhor, ela está bem próxima de ti. Deixa eu trocar esse microfone. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amados, então Davi ele diz assim, ele diz dessa forma: a minha alma te segue de perto. Ou seja, eu não me distanciarei de ti, Senhor. Eu não vou me distanciar da tua presença. Eu não vou me afastar de onde tu estás, Senhor. A minha alma quer estar perto de ti. A minha alma quer viver ao teu lado. Ela quer viver contigo. Davi, ao falar dessa forma, ele está dizendo para quem escuta, ele compôs esse salmo para ser cantado para a nação de Israel, para declarar para aquele povo como ele estava tão próximo de Deus, como que se Deus tivesse um corpo físico e ele tivesse do lado, aonde ele fosse, aonde Deus fosse, ele estava. Davi ele revela aqui uma intimidade de pai para filho, e de pai para filho, de filho criança, que o pai vai e leva o filho, que o pai vai para um lado e leva o filho, e que o filho vê o pai sair para um lado, o filho quer ir para onde o pai está. Então Davi está falando da reciprocidade, não simplesmente daquela vontade de um lado. E nós entendemos muito bem como pai que somos. Davi está tratando da relação de um filho com um pai, de um pai com um filho. É bem provável, e muitos devem ter já percebido isso, até mesmo quem é pai, quem é mãe aqui, no momento em que
Você tinha seu filho bem criança, que ele se sentia protegido e que ainda se sentia inseguro. Queria, quando você ia caminhando com ele queria que você segurasse na mão dele. E você também como pai ou você como mãe, fazia questão de segurar na mão do filho, porque ele era muito pequenininho, apesar de andar, mas você queria ele seguro ali pertinho de você, para garantir proteção, para garantir segurança, para evitar a criança cair, para evitar que a criança se distanciar. E a criança também era nessa condição, ela quer estar pertinho do pai ou pertinho da mãe, não se distancia. Mas também já há momentos em que o pai ou a mãe quer estar com a criança ali do lado, mas se soltar a criança quer sair de perto. Tem aquele momento, tem aquele tempo na vida de uma criança que ela já não quer estar pertinho. Se o pai soltar, ele vai correr para distante, ele vai procurar ir para um local mais distante. Mas Davi, ele está falando aqui, ele não é uma criança, mas ele está usando esse recurso de linguagem. Davi é um homem, um homem adulto, um homem que já tem maturidade, um homem que já é rei, um homem que já é pai, um homem que é um senhor, porque ele é um rei, ele era um soberano dentro de Israel, ele era uma autoridade dentro de Israel, mas ele se sentia como uma criança. Quando ele começava a entrar numa meditação e analisar sua condição espiritual, e analisar sua condição humana, e analisar sua existência, e ele começava também a fazer uma análise de quem é Deus, a existência de Deus, e ele começava a fazer uma ligação. Então Davi se sentia uma criança indefesa. Aleluia, Deus. E ele olhava para Deus e ele sabia, aquele é um pai protetor. Por isso ele dizia, eu não quero sair perto dele, eu não vou sair perto de ti, Senhor. E ainda, olha o que é que ele diz, a parte B do versículo, irmãos, a parte B do versículo, como ela tem uma ligação profunda com a parte A, como revela a paternidade e a filiação, como revela aquele filho que quer o pai perto de si, mas que quer o pai lhe segurando, que quer o pai ali com a mão lhe segurando e sustentando, e ele diz, a tua destra me sustenta. Aleluia. Ou seja, a tua mão poderosa me sustenta, me preserva, me conserva. A tua mão poderosa é quem garante o meu sustento, é quem garante a minha existência, é quem garante o meu sucesso, é quem garante as minhas conquistas, é quem garante o meu bem-estar, é quem garante a minha paz, é quem garante o meu gozo, é quem me sustenta de pé, é quem não me deixa cair, é quem não me deixa fracassar, é quem não me deixa tombar, é quem não me deixa desviar. Nada vai me distanciar de ti, Senhor, porque eu quero te segurando pela tua mão. Então não posso me distanciar de ti. Davi, ele jamais aceitaria aquela frase que está na traseira de qualquer caminhão, de qualquer ônibus, mantenha a distância. Não, ele está perto. Aleluia, Deus. Glória. Quem é motorista já sabe disso. Você vai ver atrás de qualquer traseira de caminhão escrito ou de ônibus, mantenha distância. E essa mensagem de manter distância, geralmente ela é para despertar o motorista de automóvel. Porque o veículo que vai na frente é um veículo grande, é um veículo pesado, e um veículo leve, um automóvel, se andar muito colado, quando o veículo da frente frear bruscamente, o outro se desmancha na traseira dele.
O automóvel vai se desmanchar e as pessoas de dentro do automóvel vão perder a vida. Por isso que tem manter a distância. E o motorista inteligente nessa parte vai manter a distância. Mas Davi era diferente. Eu não quero manter a distância de Deus, eu quero estar perto dele. Isso revela, irmãos, a pureza do coração dele. Porque só quer estar perto de Deus quem está com o coração puro. Aleluia, Deus. Quem está com o coração reto. Quem está com o coração aquebrantado. Quem está com o coração cheio de amor por ele. Davi não era aquele homem que queria se aproximar de Deus para ser abençoado. Não, ele não era ser abençoado. Para Davi as bênçãos eram consequências. As bênçãos não eram a razão dele estar buscando ao Senhor. As bênçãos seriam consequências, ou seja, é aquilo que vem como resultado de você ter intimidade com Deus. Para Davi o que importava era ele ter uma intimidade com Deus. Para Davi o que importava era ele estar pertinho do Senhor. Ah, meu querido, mas como é esse pertinho? O recurso de linguagem nos faz entender. Como Davi está usando uma linguagem que é de relacionamento humano, como um pai físico e uma criança física, que está perto, visivelmente perto, um vendo o outro, e um vendo o outro, a visão de um olha para o outro, como o caso do filho, olha e vê o pai e se sente seguro. Vê a pessoa do pai, o adulto, o protetor, aquele que lhe gerou e que vai ter cuidado de proteger seu filho. Então o filho se sente seguro com a presença do pai. E o olhar do pai que olha para o filho e vê o filho, uma criança que é indefesa e que precisa do seu apoio, da sua ajuda, da sua proteção, e assim o faz. Então, irmãos, aquele olhar recíproco, um vendo o outro e um sabendo: aqui está o meu protetor, aqui está o meu herói, aqui está o meu guardião, aqui está aquele que vai me garantir segurança. O olhar do filho para o pai, ao olhar do pai: aqui está o meu tesouro, aqui está a minha preciosidade, aqui que eu gerei, eu tenho que proteger, eu tenho que sustentar, eu tenho que garantir a estabilidade dele. Então Davi agora transmite essa mensagem espiritual para nós entendermos, irmãos. Nós seres humanos temos que olhar para Deus como esse pai que dele dependemos tudo para se alimentar, para permanecer de pé, para permanecer vivo, para permanecer em paz, para permanecer santificado, para permanecer em obediência, para permanecer livre das tentações e do mal. E Deus olhar para nós e Ele vê a nossa necessidade do socorro dEle, do auxílio dEle, da dependência dEle, e Ele entrar com ação para garantir tudo que nós necessitamos dele. Então, Davi é tremendo nesse texto. Você diz: pastor, um versículo tão curto, o que é que eu poderia explorar? Aí você começa a ver toda essa explicação. Você diz: meu Deus, como é profundo, como é profunda a mensagem espiritual, como é profundo o texto bíblico. Então, irmãos, Davi, ele estava simplesmente declarando e revelando para o povo através do cântico qual era o relacionamento dele com Deus. E o alvo de Davi era transmitir, através dessa canção que é o Salmo, nesse versículo mais precisamente, ele passar para o povo a necessidade do povo de Israel também tinha de viver uma comunhão com Deus da mesma forma que ele e Davi estavam vivendo. Que o povo necessitava de Deus como ele e Davi necessitavam. E para que o povo fosse abençoado e feliz como ele e Davi, precisava o povo ter o mesmo sentimento que ele e Davi tinha. Precisava o povo se dispor como ele e Davi se dispunha. Precisava o povo ter temor a Deus como ele tinha.
prezava o povo ter amor a Deus como ele tinha, prezava o povo estar perto de Deus como ele estava, prezava o povo querer Deus agir nas suas vidas como ele queria. Amados, a Bíblia declara que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi foi aquele homem, aquele rei que o próprio Deus escolheu. Foi uma escolha de Deus. Davi não é um homem que veio a ser rei de Israel por um acaso. Davi não foi um achado. Davi não era algo perdido que foi achado. O que era perdido foi achado foi o filho pródigo. Davi não era um homem perdido. Davi não era alguém que vivia no esquecimento. Davi não era alguém que não sabia onde ele estava. Davi era alguém que Deus sabia desde o princípio onde ele estava. Davi era um homem que Deus tinha desde o princípio uma missão para ele. Davi era alguém que Deus desde o princípio sabia o que ia fazer com ele e por meio dele. Davi era alguém segundo o coração de Deus, ou seja, é alguém que Deus escolheu por sua própria vontade, sem interferência de ninguém, sem orientação de ninguém, sem indicação de ninguém, e nem por algo que Davi tenha feito para agradar o coração dele. Não foi Davi que conquistou a Jesus, não foi Davi que conquistou a Deus, não foi Davi que conquistou o Senhor. Foi o Senhor que o amou, foi o Senhor que o quis, foi o Senhor que determinou no seu coração que Davi seria um escolhido dele. Enquanto ninguém tinha esse pensamento, irmãos. Enquanto ninguém, nem o pai de Davi, até aquele presente momento, tinha nenhum pensamento em relação àquele filho, a não ser: fique cuidando das ovelhas, cuida desse rebanho aí. Ninguém tinha um plano para Davi, ninguém imaginava, ninguém acreditava, ninguém cogitava que Davi chegaria aonde ele chegou. Davi chegou ao topo mais alto de Israel. Davi é um homem que chegou ao topo mais alto da honraria e da credibilidade e da esperança de Israel. Aí você vai dizer: pastor, mas Davi foi rei de Israel, não foi? Foi. Saul também não foi rei de Israel? Foi. Então não foi igual, não? Não foi igual. Aí você depois: tudo bem, porque Saul pecou e Deus rasgou o reinado dele, ou seja, ele terminou de reinar. Deus interrompeu o reinado de Saul. Ele foi até o fim, mas Deus não deu sucessor. Quando a Bíblia Deus rasgou, é porque não deu sequência. Não houve nenhum filho de Saul que assumisse o reino. Aí você pode dizer: tudo bem, foi menor porque ele foi um pecador, foi um desobediente. Aí você pode dizer: Salomão não foi um grande rei? Foi. Salomão não tornou a nação de Israel mais rica do que na época de Davi? Foi. Então Salomão não foi maior do que Davi? Não. Não foi maior. Salomão não veio depois e não conquistou mais terra do que Davi? Não tornou a área territorial de Israel maior do que quando Davi foi rei? Foi. Então ele não foi maior do que Davi? Não. Não, porque Davi foi aquele que Deus escolheu para que de sua descendência real Jesus viesse com o rei. A linhagem parte de Davi, não vem de Saul e não foi escolhido em Salomão,
foi escolhido em Davi. É a partir de Davi. É a partir de Davi. E o Senhor, através das páginas da Bíblia, em muitos momentos fala de Jesus usando o nome Davi, ou descendente de Davi. É a partir dali, ou raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? É Davi. Davi é uma raiz de Jessé. Mas, então esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Não foi Davi que viveu uma vida a ponto de conquistar o coração de Deus, para agradar o coração de Deus e tornar Davi um homem segundo o coração de Deus. Às vezes as pessoas confundem, acham que quando a Bíblia diz Davi era um homem segundo o coração de Deus, aí alguém diz, sabe por quê? Que Davi agradava a Deus, se tornou um homem segundo o coração de Deus? É porque ele era um homem que orava, era um homem que adorava, era um homem que se dedicava a Deus, era um homem que era fiel a Deus. Não, mas isso foi consequência de Deus ter escolhido. Isso não foi a causa para Deus escolher. Isso foi consequência de Deus ter escolhido. Nenhum de nós seremos fiéis, nenhum de nós teremos uma vida consagrada, nenhum de nós teremos sede de agradar a Deus se Deus não nos escolher. Se Deus não nos amar primeiro, se Deus não nos buscar primeiro, se Deus não nos atrair para Ele primeiro, porque nós jamais iríamos buscar a Deus apesar da necessidade dEle, apesar de vivermos uma vida miseravelmente no pecado e na distância de Deus. Mas nós não conseguiríamos buscar a Deus. Queríamos, mas não buscávamos. Necessitávamos, mas não alcançávamos. Por quê? Porque havia uma barreira. Havia a barreira do pecado, da impureza, e nós não conseguimos passar. Em vez de nós passarmos essa barreira do pecado para alcançar o lado da santidade onde está Deus, nós não conseguimos. É impossível. Mas Deus Santo, que estava do outro lado dessa parede de separação, Ele passou do lado da santidade para o lado da contaminação. Foi Deus que passou do lado da santidade para o lado do pecado. Não para provar o pecado, mas pelo pecado condenar o pecado. Foi Ele que veio ter conosco. O mundo jaz no maligno. O mundo estava em decadência. O mundo estava em ruína. O mundo estava em miséria. O mundo estava em trevas. O mundo estava em desordem. O mundo estava em caos. O mundo estava sem esperança. O mundo estava sem um rumo bom. O mundo estava caminhando para o fim, para a destruição. Então Jesus passa do lado de lá. Ele passa do lado da santidade. Ele sai do lado do trono da glória, do trono da perfeição, e ele entra nesse mundo decaído. Ele passa a barreira, ele passa a muralha, ele passa, irmãos, o véu, e ele rompe e vem para o nosso lado. Aí ele começa a agir na nossa vida. Ele nos busca. Ele nos busca. Ele começa a se relacionar conosco, a dizer, pastor, Deus não tem contato com o pecado. Deus tem contato com o pecador, sim. Pastor, Deus não tem comunhão com o pecador, mas Ele tem contato com o pecador. Pastor, Deus aborrece o pecado, sim, mas Deus ama o pecador. Pastor, Deus não quer conversa com o pecador, está errado. Deus quer conversa com o pecador, Ele não quer conversa com o pecado. É por isso que Ele veio para o lado perdido que nós estávamos, e Ele começou a se relacionar com o pecador. Ele começou a atrair o pecador para purificar o pecador e começar a ter uma comunhão com o pecador. Irmãos,
Comunhão é algo que é concordância. É concordância. Você está concordando. Você conversar com alguém não significa dizer que você tem comunhão com ela. Comunhão você concorda com ela. Comunhão você tem um laço de estreitamento tão grande, você concorda com a pessoa. Você não tem nada para discordar dela, você concorda com ela. E ela concorda com você, então tem comunhão. Isso aqui é comunhão, compartilhar das mesmas coisas. Comunhão é você compartilhar do mesmo. Já está dizendo, comum é algo que pertence a ambos. É algo que é de direito de ambos. É algo que é compartilhado com ambos os lados. A comunhão só existe quando há compartilhamento daquilo que é comum a ambos. Se não houver, então não tem comunhão, irmãos. Então o Senhor Jesus, ele veio, ele passou a barreira, que a Bíblia chama a muralha da separação. Ele derrubou essa muralha e ele passou a se relacionar conosco e a ter comunhão conosco, porque na hora que ele derrubou a parede da separação, ele rasgou o véu também. Ele eliminou o pecado, ele destruiu a força do pecado e ele começou a perdoar os pecados dos pecadores. Aí ele começou a ter comunhão. Irmão, nós estamos aqui hoje porque nós temos comunhão com o Senhor. Ah, pastor, mas como é isso, irmãos? Você está aqui porque você concorda com Ele. Você está aqui porque você concordou com essa palavra é dele. Se você concordou, aí você diz, pastor, mas eu sei se ele concorda comigo. Irmãos, ele primeiramente mandou a palavra para você. Ele primeiramente buscou. Ele que tomou a iniciativa. Ele é quem quer que nós nos relacionemos com Ele. Ele quer concordar conosco. E quando é que Deus vai concordar conosco? Vai entrar em comunhão conosco? Quando nós aceitamos a investida que Ele enviou, que Ele fez contra nós, ou ao nosso favor, e nós aceitamos. Aí nós já começamos a concordar com Ele. Na hora que começamos a concordar com Ele, Ele concorda conosco. Nós só estamos aqui porque Deus concordou conosco. Nós estamos aqui porque nós concordamos com Ele. Senão, ninguém vinha. Senão, ninguém estaria aqui. Você veio esta noite porque você espera algo dele. Porque você sabe que o que você precisa não se encontra nele, tão somente nele. Você veio aqui, você continua ouvindo a prece do Senhor, porque você tem Ele como Pai. Pai. Ah, papai. Ou seja, papaizinho. Glória a Deus. Papaizinho. O termo pai é quando você reconhece a autoridade dele está aí. Ele é soberano, a ordem dele. Aí é pai. Pai, autoridade, domínio. Filho, só se submete. Agora, papaizinho é você olhar para o lado carinhoso dele, amoroso dele, piedoso dele. Aleluia, Deus. Aquele lado do papai, que apesar de ser Senhor, de dar as ordens, de passar as ordens, de poder repreender, mas aquela hora que o papai, ele trata você de uma forma tão especial. É aquela hora que o papai não passa caramba, é aquela hora que o papai brinca, pega no colo, é a hora que o papai faz carinho no filho, é a hora que o papai presenteia o filho, né? É o papai. É o papai da misericórdia. É o papai da bondade. É o papai do amor. Agora, pai é o papai da justiça. É o papai do poder. É o papai do domínio. Ou seja, pai. Quando a Bíblia diz, papai, a palavra diz que agora nós podemos chamar de papai. Ou seja, papai. Porque Jesus, ele nos ajustou às condições de filho.
A Bíblia diz que nós somos adotados por filho, porque Jesus, Ele trabalhou a nossa vida e deixou do jeitinho que Deus podia adotar. Aí Deus adotou como filho, agora nós podemos chamar de papai. Ah, papai, que significa papaizinho. Glória a Deus. Papai. Quando você começa a orar com Ele, quando você estiver ali numa oração com o Senhor, você usa a expressão papai. Estou prezando o teu carinho, papai. Papai, estou prezando o teu afeto, papai. Papai, eu estou prezando de ouvir aquela palavra carinhosa. Papai, eu quero ouvir aquela cançãozinha para me fazer dormir, papai. Para dormir em paz. Quando você estiver prezando aquele carinho protetor dele. Agora, quando você estiver prezando de que sua vida seja amadurecida, de que sua vida ela seja edificada, de que sua vida ela seja melhorada, trabalhada, corrigida. Aí você conversa com eles, pai, diz onde é que eu estou errando. Pai, o que é que eu estou te desagradando, pai? Pai, me corrige. Temos que ter a hora do papaizinho, a hora do papai. Porque se ficar só com o papaizinho, a gente está crescendo e vai estar errando e não percebe. E Deus, Ele não é como o homem que trata o filho só como um bebezinho. Ele vai tratar o filho como um grandinho. Tem pai e tem mãe que os filhos crescem e continua tratando só como um bebê. Não corrige, o meu bebezinho. Quando ele crescer, ele deixa. Aí ele cresce mais e não deixa. Mas é só carinho, só doçura. Aí o filho cresce, fica adolescente, cometendo alguns erros. Não, ele não é muito novinho. Ele é um adolescente, ele é uma criança. Aí vai naquele conceito que uma criança, enquanto vier 18 anos, é criança. Aí está com 16 anos, é uma criança. E tome erro, tome ato de desobediência e de ruína para dentro da vida dele e da família. Não é só uma criança. Aí no dia que ele faz 18 anos, a justiça, a polícia, a rua não vai mais tratar como uma criança, tem mais respeitar a condição de criança não. Aí não tem mais conceito tutelar, não tem mais ECA, né? Que é o estatuto da criança, não tem mais isso para valer na vida dele. Aí agora é tome ideia, tome sua, depois a morte. Eu estou falando do significado da vida humana, na área espiritual não é diferente. Só que Deus não é homem para não corrigir. Ele corrige um bebezinho, que ainda chama ele de papaizinho, mesmo que ele não perceba que tem hora que você tem que reconhecer o pai, não o papaizinho, mesmo que você não reconheça isso, mas o pai vai lhe tratar naquela hora, não de filhinho, não de bebezinho, filho. Oh, filho. Aí ele começa a tratar, ele começa a agir, ele começa a corrigir. Então, igreja, vamos entender na nossa vida os estágios. Aleluia, Deus. Através dos exemplos naturais, da nossa condição natural, vamos entender os estágios espirituais da nossa vida. Por essa razão foi que Paulo disse. Paulo não estava falando da sua condição humana, estava falando da condição espiritual. Ele disse: quando eu era criança, agia como criança, ou seja, me comportava como criança. Mas logo que eu fiquei adulto, eu tenho que me comportar como adulto. Ele estava falando, usando uma linguagem figurada para explicar a condição espiritual. Ele estava dizendo: olha, quando eu nasci, quando eu comecei minha fé, eu fui aprendendo. Só conhecia a lei de Moisés. Ele não tinha uma intimidade com Deus. Quando ele foi começando a receber as revelações de Jesus, que ele foi começando a entender, ele foi crescendo espiritualmente, amadurecendo, e ele foi largando as coisas de infância. Aleluia, Deus. Amados, a nossa vida espiritual tem que ser uma vida de progresso, de crescimento. Nós não podemos
permanecer da forma em que nós, quando aceitamos Jesus, temos que amadurecer, temos que ter uma experiência com Deus, e temos que um dia conduzir a nossa vida com muita sabedoria, a ponto de fazer o que Davi disse: Senhor, eu não vou me distanciar de ti. Cresci. Não sou mais um bebê? Não. Sou um adulto? Sim. Mas eu não vou largar a presença do meu Pai. Eu não vou largar para ele, meu Pai, porque tu, meu Pai, que vai continuar me sustentando. Amém, igreja?